Olá, estamos aqui de volta com a Conversa com o Zé Márcio. Tenho comigo aqui hoje um grande amigo, uma pessoa super importante, que foi vice-presidente do Banco Mundial. Tudo bem, Otaviano? Como é que estão as coisas? Tudo bem, Zé Márcio? É um prazer estar aqui contigo de novo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Otaviano, acho que a gente tem aí um momento bem complicado na geopolítica e na economia internacional, né? Que temos uma eleição. Na verdade, o mundo está mudando bastante nos últimos tempos. Tivemos a eleição na Europa, com a vitória da direita na eleição europeia, depois na França, tá certo? E agora vamos ter uma eleição nos Estados Unidos, que é o maior país do mundo, o país mais importante do mundo. E na eleição americana temos aí alguns problemas bastante complicados, né? Quer dizer, tivemos o atentado contra o candidato Trump, agora tivemos o problema com o candidato do Partido Democrata, o Joe Biden, que está com problemas cognitivos. Como é que você vê esse cenário? Como é que você está, quer dizer, quais são suas preocupações em relação às eleições americanas? Perfeito. Bom, Zé Márcio, eu diria que a gente está diante de uma possibilidade de aceleração do tipo de choque geopolítico que a gente assistiu nos últimos anos, particularmente na hipótese de uma vitória do Trump. E, aliás, uma das diversões minhas é acompanhar os resultados de pesquisas à medida em que elas vão se colocando, né? E elas não dão a ninguém um quadro muito claro. Por que eu digo isso? Se eu olhei no site 538, tem pesquisas confiáveis, e há 2 dias atrás, por exemplo, já levando em conta os efeitos da quase morte do Trump, as pesquisas mostrando, levando em conta o peso de cada estado, né, e a contagem eleitoral, né, que varia. Em alguns estados o winner takes it all, em outros você compõe, mas o fato é que, quando eu vi há 2 dias atrás, lá no 538, você tinha o Biden com 214 delegados e o Trump com 324. Né? Agora, isso por conta de 4 estados que são pêndulos, né? Pensilvânia, New Jersey, Michigan e Wisconsin, né? Que caso haja uma reversão, aí o resultado muda a favor do Biden de 274 a 264. Né? Só que quando a gente olha em detalhe nesses estados, aí a diferença a favor do Trump na Pensilvânia era razoavelmente grande, quase 3 pontos percentuais. Né? Assim como tem o fato de que em estados em que o Biden venceu em 2020, agora estão mostrando pesquisa favorável a Trump, no caso da Geórgia, Arizona, New Hampshire e assim por diante. Então, tem muita incerteza. Hoje mesmo eu já vi algo do Independent, do jornal britânico, apontando noutra direção, e com e todas as fofocas aludindo à possibilidade de, ao longo desse fim de semana, o Biden anunciar a desistência. E aí é interessante que as pesquisas que o Independent trazem hoje, por mais eficazes que sejam ou não, por mais ou menos eficazes, apontam um candidato mais jovem para os democratas como sendo capaz de bater o Trump. Então, nós estamos numa incerteza muito grande em relação a isso. Pois bem, agora, no que diz respeito à geopolítica, claramente o Trump tem uma propensão mais isolacionista dos Estados Unidos. Né? As pessoas esquecem o debate se esquece às vezes que o Biden é quem sai do Afeganistão, mas o acordo com o Talibã já tinha sido negociado pelo mesmo emissário, que foi o diplomata trabalhando para o Trump e que depois continuou trabalhando para o Biden, já na época do Trump. Então, a atitude do Trump em relação ao Afeganistão, ela se coaduna com o que pode vir a acontecer, que provavelmente é o que o Trump está, ele próprio anunciando, que é tirar as mãos de lá do suporte à Ucrânia.
de exigir que a Ucrânia pague pelo seu... enfim, largar a mão, né? Então, uma vitória do Trump tende a ser ainda mais isolacionista dos Estados Unidos naquilo que diz respeito à relação com o resto do mundo. O que, evidentemente, se combinar com uma atitude agressiva, mais agressiva ainda, em relação à China, isso vai, evidentemente, também trazer consequências no tabuleiro da geopolítica. Eu li há 2 meses atrás, ou mais de 2 meses atrás, um artigo importante, creio eu, assinado na Foreign Affairs, coautorado por um ex-senador republicano, Ben Hawkes, em relação à China, e o cara que foi o principal nome na Casa Branca a respeito da China no Trump 1.0. E o argumento deles é algo do tipo: Estados Unidos têm que proceder com a China assim como fez com a União Soviética, apostar num colapso. É claro que esses republicanos sabem que são diferentes condições econômicas, a União Soviética isolada economicamente, colapsou em grande medida pelo fracasso econômico do modelo soviético de se traduzir em aumento de padrão de vida da população, tá? Enquanto que a China é inteiramente integrada, a China se beneficiou e se alimentou da globalização para chegar onde chegou, né? Mas, por isso mesmo, é evidente que esse projeto republicano, conforme expresso por esses dois, posso recuperar o nome deles, vai numa direção de uma atitude de tentar isolar a China, de quebrar o elo global. Então, de fato, uma atitude e um projeto que aponta na direção realmente de aprofundamento dos choques geopolíticos, né? Que, na verdade, essa questão da China, na minha avaliação, na nossa avaliação, que a gente tem feito alguns trabalhos sobre isso, é super importante, né? A China... O que acontece? A China tem uma taxa de investimento muito alta, 40% do PIB, já há mais de 50 anos, 40 anos, tá certo? Isso significa que, eventualmente, você tem uma queda na produtividade marginal do capital, uma redução da produtividade marginal do capital. Esse é o problema, tá certo? Acontece que o mercado da China é o mundo. É por aí que a China sai. Né? É por aí que você consegue manter essa taxa de investimento tão elevada na nossa avaliação. Na medida em que o resto do mundo, os Estados Unidos, a Europa, começa a colocar restrições ao comércio, você começa a ter problemas extremamente graves para a China. Essa é uma preocupação, e é uma preocupação realmente importante, e que eu acho que realmente vai piorar com a eleição do Trump. Acho que você tem toda a razão, acho que é um pouco nessa direção, pelo que eu estou entendendo. Sim, e você tem toda a razão, Zé Márcio. A questão era, e continua sendo, é claro, dada o declínio da produtividade marginal do capital diante do progresso em que foi o processo de intensificação de capital no crescimento chinês, qual é a taxa tendencial estável, o que depende também, é claro, da produtividade total dos fatores, mas o fato é que, não por acaso, todo mundo, as instituições, o Fundo Monetário, o Banco Mundial, o CDE, projetando algo como um declínio gradual do crescimento potencial chinês para 4% até 3,5%, 3%. Ou seja, não é colapso, né? Mas é bem menor. E já desde sempre, como acho que eu falei da outra vez que eu estive aqui, em 2011, eu fui o responsável pelo Banco Mundial, quando era vice-presidente, de levar uma mensagem vinda do Banco Mundial e de outras instituições, que é uma mensagem que é repetida todo ano também pelo Fundo Monetário Internacional no relatório anual, artigo 4, que era o da relevância do rebalanceamento no crescimento chinês
em direção a depender menos de investimentos tão elevados, e tudo bem, um crescimento mais baixo, mas com ampliação do consumo doméstico, né? E, para tal, a necessidade de reforço do sistema de proteção social chinês, de modo a fazer o chinês poupar menos do que o que ele faz hoje, do que a poupança monstruosa chinesa, né? E na verdade, o partido, na minha época, o Hu Jintao confirmou isso, ao meu lado, lá direito, lá no Hall of People, mas o Xi Jinping, na verdade, parece que o partido incorpora outra visão. Na opinião, eu conheço, tenho várias, eu conheci ao longo desses anos, dos 15 anos trabalhando muito com China, eu tenho amigos, conheço pessoas, e eles me contam que a percepção do lado chinês, do partido, é que esse negócio do nosso sistema de proteção social amolece trabalhador, entendeu? Um pouco o sistema de incentivos. Eles têm um sistema de incentivos que é o oposto disso. Pois é. Então, eles existem, a ideia de fortalecer o sistema de proteção social, o seguro-desemprego permanece baixo, não tem políticas de educação ou de saúde pública que sejam condizentes com maior proteção social e muito menos aposentadoria, então eles vão continuar poupando. E aí, só que agora, como você bem colocou, um segundo choque chinês de exportações se defronta com a resistência dos mercados maiores. E, evidentemente, eu acompanhei de perto essa semana o Third Plenum, né, chinês. O China Daily, inclusive, me convidou para escrever um artigo sobre isso, e nós não vimos um silêncio completo dos chineses sobre isso, né? Agora, é evidente que os chineses vão tentar continuar a seguir esse padrão, o que vai se chocar, como você bem observa, com essa atitude de resistência tanto de americanos como de europeus de servir de escoadouro da produção, particularmente dado o foco chinês agora na energia limpa, né? E a superioridade atual tecnológica dos chineses na energia limpa, porque os chineses estão atrás nos semicondutores, evidentemente também ainda estão atrás na inteligência artificial e na bioengenharia, etc. e tal, mas na área de energia limpa, por conta dos investimentos que eles fizeram nos últimos 12 anos, uma soma de investimentos maior até do que a soma de investimentos de Estados Unidos e Europa, eles estão numa condição de dianteira muito clara, né? O que conflita com os objetivos, evidentemente, por exemplo, dos Estados Unidos e da Europa também. Certo, acho muito bom. Mas deixa eu voltar um pouquinho, porque acho que nessa questão da eleição americana tem algumas coisas que eu acho que vale a pena conversar. Primeira coisa que eu acho que é importante, você falou aqui que as pesquisas, você deu uma pesquisa que mostra que, no caso de uma substituição do Biden por um candidato mais jovem, o candidato mais jovem teria mais chance de ganhar do presidente Trump do que o presidente Biden, tá certo? Tem nomes? Olha, já vi pesquisas que me surpreenderam, apontando que até a Kamala Harris teria melhores perspectivas que o próprio Biden. Essa coisa realmente da idade dos problemas da cognição dele foram tão marcantes que mesmo Kamala Harris, que não é uma campeã de popularidade, segundo uma das pesquisas que eu vi, seria capaz de ganhar do Trump, né? Tem o governador da Califórnia, né? E tem também uma candidata do sul dos Estados Unidos que poderiam ser. Ou seja, existem alguns nomes, né? É claro, Zé Márcio, que a dúvida é que quanto mais o tempo passa, menor será o tempo para a construção do apoio e da disseminação do nome de um candidato que não seja o Biden. Agora, o que está, digamos assim,
com pouca dúvida, é quanto à fragilidade da candidatura Biden contra o Trump. Isso, sem sombra de dúvida. Perfeito. Agora, uma outra questão que realmente também é importante, acho que nesse caso dessa eleição americana, é o candidato a vice na chapa do Trump. Como é que você vê essa escolha, tanto do ponto de vista da eleição, mas principalmente do ponto de vista do segundo governo Trump e do futuro das relações aí, políticas nos Estados Unidos? Pois é, o Vance é uma boa ilustração de como os nossos estereótipos caracterizando esquerda, direita, no passado, estão sob mudança, não é? O Vance é a encarnação do isolacionismo, do protecionismo, do ultraprotecionismo comercial, né? E juntando nesse ultraprotecionismo comercial uma postura anti-imigração. Aliás, como o próprio, numa entrevista, eu fui atrás de uma entrevista dele no New York Times no começo do ano, e ele junta as duas coisas. É só pensar na teoria econômica, não é? É claro, como a gente sempre soube, o comércio ele é um substituto do deslocamento de fatores de produção e vice-versa. Então, a ideia do Vance, como a de muitos outros, é de afetar, de barrar, de segurar não apenas o ingresso de bens, o comércio, mas também o ingresso de pessoas, né? É claro que as consequências disso, como não são estabelecidas de modo claro, o Peterson Institute, fez um estudo, uma simulação pelos Chet Baum e outros colegas lá, gente, inclusive, que teve pelo Banco Mundial, mostrando o efeito recessivo e como o provável impacto em termos de aumento de preços e de custo de vida, e de inflação, portanto, de custo de vida, atingiria principalmente o pessoal debaixo da pirâmide de renda, caso seja implementada essa proposta do Trump, anunciada por ele, de 10% de tarifa sobre todas as importações e 60% sobre as chinesas, né? Isso dá estima-se que tem um efeito particularmente sobre a camada de baixo da população americana, e imediatamente os think tanks conservadores reagiram dizendo que isso é fake news. Mas o fato é que, a despeito dessa evidência, esses conservadores na linha do Vance vão nessa direção. E se havia no passado, digamos assim, uma adesão menor a esse tipo de política entre os republicanos, a dominância avassaladora do Trump, e de tabela o Vance, aponta um partido republicano indo nessa direção. Quer dizer, a gente deve ter, de fato, com efeito, um acicatamento do tipo de medida comercial que o Trump 1.0, que o primeiro governo do Trump estabeleceu. Agora, ainda como ele próprio anunciou, com 1%, com essas tarifas que mencionei, 10% sobre todas as importações, 60% sobre as chinesas. E é interessante, Demarcio, também que é o seguinte, voltando, a gente se lembra de uma grande discussão no passado sobre as benesses ou não da moeda, da posição peculiar do dólar americano como moeda de reserva internacional, né? Quando os franceses vieram com a história do privilégio exuberante, eles se referiam ao fato de que ser o detentor da moeda de reserva dá uma prerrogativa aos americanos de ter um nível de absorção maior do que o produto potencial americano, dado que o resto do mundo dá bens e serviços para obter a moeda americana. Porém, essa visão, digamos assim, favorável do seigniorage,
da vantagem de ser um emissor não é compartilhada por todos, porque há por exemplo, economistas como Michael Pettis, que insistem que, na verdade, o ajuste se dá pelo lado da subprodução americana. Na verdade, o nível de produção é inferior ao que seria não fosse a valorização do dólar e a posição do dólar como moeda de reserva. E eu vi o Vance mencionando isso. É possível até que a gente veja tentativas por parte do governo Trump. Certamente o Trump não gosta da valorização do dólar, dessa valorização do dólar. É claro, porque a lógica mercantilista não dá apoio a essa coisa de dólar forte e a posição do dólar. Aliás, o Vance até lá parece até democrata radical, contrapondo de um lado o interesse da elite financeira com dólar forte ao interesse real do americano de baixo, que é o de ter produção, etc. e tal, né? Então, a gente pode assistir o ressurgimento de tentativas de mexer com a posição do dólar em direção à desvalorização. Um método para isso, e aí isso combina com outra coisa, é uma coisa em aberto, qual é que vai ser a atitude de um eventual governo republicano em relação às big techs? Em relação as big techs americanas têm sido uma fonte de sugamento de dinheiro do resto do mundo, tamanho, que, em parte, é um componente importante para explicar a hipervalorização do dólar nos últimos tempos, né? Olha, a atitude em relação às big techs é uma dessas variáveis que vão estar, digamos assim, nós vamos estar acompanhando de perto para saber para onde é que vai um eventual governo republicano, né? Agora, Otaviano, foi bom você trazer essa questão da moeda, porque aqui na Genial a gente está bastante preocupado com o fato de que o Ocidente, de modo geral, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, o Ocidente está utilizando o seu domínio do mercado financeiro, quer dizer, seu controle do mercado financeiro internacional, para boicotar a Rússia, as relações comerciais da Rússia. Você acha que isso... Eu tenho uma preocupação particular, porque na medida em que começa a ficar claro que o Ocidente pode utilizar o sistema financeiro para boicotar um seu inimigo, você pode ter um problema aí de fuga do dólar. Você acha que isso está acontecendo? Você acha que isso pode ser uma questão que vai se aprofundar nos próximos meses, aí, principalmente no caso, como você está dizendo, no caso do Trump se eleger efetivamente? Eu acho que há limites nesse processo de desdolarização, Zé Márcio. Aliás, não é por acaso que a pesquisa mais recente, feita pelo OMFIS, aquele think tank inglês, que, entre outras coisas, faz um levantamento todo ano dos planos de bancos centrais, a expansão de reservas em renminbi, na moeda chinesa, pelos bancos centrais, arrefeceu no período mais recente. Eu diria que é verdade que vários países, particularmente aqueles ameaçados por potenciais sanções de Estados Unidos ou de Europa, tiraram o pé do dólar e cresceram reservas de outras formas, em ouro ou mesmo em renminbi. Mas há um limite para isso, que é o seguinte: por mais que haja sanções, investidores privados, a riqueza privada, na maior parte do mundo, não se sente mais segura botando dinheiro em ativos chineses do que em ativos americanos, né? Não, mas pode colocar em ouro, né? Parece que ouro tem sido a grande demanda. Sim, sim. Que, por sua vez, também tem limites enquanto reserva, né? Mas, de fato, a gente assistiu à própria diversificação de reservas em direção ao euro, em relação ao ouro, pelos chineses. Mas esse processo tem, digamos assim, um limite. O dólar tem demonstrado uma tendência de queda, mas uma queda de patamar de 60% para 40%, em parte também pelo uso crescente de outras moedas, mas não de plena substituição do dólar como moeda reserva
em relação particularmente ao renminbi, ou a ouro, porque o ouro não constitui moeda reserva. Mas, então, portanto, eu diria que há um limite natural a esse processo de desdolarização. Agora... Eu não sou... É? Continua. Não, agora, é claro que esse processo de diversificação para fora do dólar pode ser acentuado na extensão em que a gente não tenha a continuidade do que aconteceu nos últimos anos. O influxo de recursos para a economia americana, particularmente atraída pelo desempenho do mercado acionário, é notável nesses últimos 10 anos, desde a crise financeira global. A Europa ficou para trás e o mercado de equities americano tem sido o sugador, né? Isso. Portanto, se algo acontecer com eles, isso realmente pode trazer consequências em termos de posição relativa do dólar. A gente não pode perder de vista também, Zé Márcio, a coisa fiscal, né? Eu ia falar sobre isso. Legal. Como é que você está vendo a questão fiscal no possível governo Trump, ou no governo Biden, ou no governo democrata? Como é que você está vendo a diferença entre essas duas coisas? Pois é, grande Zé Márcio, acho que a gente pode dizer que houve, nos últimos anos, uma mudança no regime de política macro, nos países avançados como todos, e nos Estados Unidos, principalmente. Deixamos para trás a era de inflação baixa, agora tendo uma suscetibilidade maior a choques inflacionários pelo lado da oferta, como esses que vão vir caso se estabeleça uma política de acirramento da guerra comercial, de tarifas, etc. e tal, além dos choques provenientes de fenômenos naturais, etc. e tal. Você tem mais inflação, portanto, os juros não vão voltar aos patamares tão baixos quanto que estavam, né? Essa é uma mudança clara de regime de política macro. Se isso vai ter implicações em termos de estabilidade financeira, a gente teve aquele susto o ano passado com os bancos regionais e com o Silicon Valley, mas que aparentemente foi limitado. Agora, onde tem uma mudança de quadro de fundo é no quadro da dinâmica fiscal. Nós temos, agora, enquanto os juros baixos dos 12 anos, e até um pouco antes da crise financeira global, digamos assim, tiraram de cena a questão fiscal, agora você tem taxas de juros mais altas alimentando o déficit, e esse déficit também sendo alimentado pelas políticas industriais, pela maior recorrência de políticas proativas, e gastos com armamentos também. Dívidas muito altas. Então, você tem uma dinâmica agora, que é uma dinâmica que pode virar explosiva. É claro que os cenários projetados pelo think tank independente do Congresso, o Congressional Budget Office, são bem explosivos, mas eles são resultado da aritmética, né? Pois bem, e nesse contexto, aí é importante observar como as eleições podem também trazer consequências em relação àquela lei que foi aprovada em 2017, no governo Trump, que deu isenções tributárias monstruosas, né? E que vai vencer agora em 2025. O cenário básico que se faz é que o Trump simplesmente a manteria, né? E ele tem anunciado isso, enquanto que o Biden, provavelmente, aliás, o próprio Biden já se referiu a isso, ele manteria apenas para americanos com renda abaixo de $400 mil por ano e reverteria, no caso de corporações, para cima e assim por diante. Ou seja, é possível, é provável que os riscos fiscais americanos sejam ainda maiores no caso de uma vitória de Trump. Aliás, historicamente, os governos republicanos, no passado recente, têm sido mais fiscalmente irresponsáveis do que os governos democratas, né? O que é um paradoxo
desde a curva de Laffer. Agora, está vendo? Essa ideia, quanto que o governo americano pode arrecadar, pode ter de aumento de receita no caso das tarifas de 10%, quando se efetivamente colocar uma tarifa de 10% sobre todas as importações e de 60% sobre as exportações chinesas. Você tem alguma conta? Sim, tem uma conta. Eu vi uma conta da Moody's, também vi vi uma conta também referida pelo JP Morgan, tá certo? E mais ou menos as tarifas levariam um aumento de inflação, por exemplo, desde logo, um impacto de 1,5% no nível de preço e uma arrecadação em torno de 200 bilhões de dólares, tá certo? O que é insuficiente, inclusive, para outro plano até maluco, aludido periodicamente pelo Trump, que é o de substituir o imposto sobre a renda por arrecadação com a tributação sobre importações, né? Isso, quantitativamente, seria uma coisa impensável, mas, a rigor, é isso que o JP Morgan estimou como uma coisa, usando o modelinho de simulação de equilíbrio geral, apontando algo em torno de uma ampliação na receita de 200 bilhões de dólares. Que é pequeno. Agora, eu vou só para encerrar, mas eu acho que não quero deixar de perguntar isso. Como é que você está vendo a decisão do Fed sobre política monetária nos próximos meses? Tá. Eu acho que vai caminhar para 1 ou 2 cortes, porque os sinais nos últimos meses foram realmente muito benignos, né, de inflação caminhando para apesar da resiliência da inflação de serviços, o próprio Biden, desculpem, o próprio Jeremy Powell, já observou que a inflação não precisa estar já em 2% para que o processo de corte de juros se inicie. Desculpem. Então, eu acho que é provável que em setembro venha com 0,25, a não ser que os relatórios de inflação, agora no mês que vem, mudem completamente, seguido por mais um outro em dezembro. Acho que essa é uma boa medida de para onde vai a taxa básica de juros americana. Certo. Muito obrigado, Otaviano. Um prazer enorme ter você aqui. Pois é. Uma coisinha que a gente só valeu para fechar, Zé Márcio. Quanto mais a gente caminhar para um novo governo, a gente pode ter muita volatilidade no mercado financeiro americano por conta das coisas que a gente discutiu. Então, a importância para nós aí de evitar que volatilidade doméstica também atrapalhe, se junte à volatilidade externa, é importante naquilo que diz respeito à transição do Banco Central e à perspectiva quanto à política monetária do Brasil no futuro, tá certo? E política fiscal. É verdade. A gente tem aqui um problema complicado, que é exatamente a transição do Banco Central, uma política fiscal que a gente não sabe exatamente para onde é que vai. Então, acho que esse é o problema. E isso só acrescenta com a instabilidade que vem aí do cenário internacional. Muito obrigado, Otaviano. Um prazer enorme ter você aqui conosco. Vamos conversar mais uma vez logo depois das eleições. Maravilha. Um abraço. Um abraço grande, Zé Márcio. Você já pensou em investir no seu futuro e ainda receber um bônus por isso? Investindo no Tesouro Direto, um dos investimentos mais seguros do mercado e com uma rentabilidade que supera a poupança, aqui na Genial você ainda tem cashback garantido. Independente do valor investido, que pode começar a partir de R$30, você recebe uma fração de um título do Tesouro Direto como cashback. Simples assim. Investiu? Ganhou. Invista no seu futuro com a Genial e tenha o seu dinheiro trabalhando para você e ainda com garantia de cashback.